Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, os versos 1, 11 e 12. Diz assim no primeiro verso: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, é muito bom nós sabermos a procedência daquilo que nós aceitamos, cremos ou mesmo compramos. Essa tendência tem se tornado muito mais forte nos últimos anos, inclusive na agricultura, né? Quando alguns produtos eles são comercializados, sendo provenientes de um abuso da terra, um mau uso de produtos que poderiam preservar aquela fruta, aquela verdura ou legumes. Então, fala-se de procedência, de onde veio, de quando veio, porque alguns lugares ficam mal afamados por causa do uso de agrotóxico ou de ingredientes que podem acelerar o crescimento de uma fruta, por exemplo, e isso causar doenças. Nós também falamos isso há muito mais tempo sobre carros, né? Qual é a procedência do carro, quem é o dono anterior, onde foi comprado, foi revisado, etc. Então, a procedência é muito importante no campo acadêmico. Você tem as notas de rodapé para referendar conceitos, de onde aquilo foi tirado, de onde aquilo foi buscado. Então, isso é algo natural com as suas variantes. O apóstolo Paulo, ele afirma que o que ele ensina é da parte de Deus. E para isso ele começa a dizer que ele foi chamado diretamente por Deus. Ele é apóstolo, enviado de Deus. Ele não aprendeu nem foi enviado por homem algum. Ou seja, a mensagem que ele traz é uma mensagem de Deus. A procedência de sua mensagem era divina. E isto era muito importante ele afirmar aqui, por um elemento ainda mais especial, era a oposição enfrentada e o status quo, em termos, digamos, de ensino. Havia uma confusão entre aspectos da lei, a prática da lei e a graça, e por vezes na igreja há isso mesmo, né? Um legalismo que afirma a supremacia da lei. Isso pode nos conduzir, então, à letra apenas. Por vezes, há também uma supremacia da graça, no sentido de nos conduzir a uma vida sem lei. Vivamos como queremos, vamos dizer assim. Então, vivam como vocês querem, e pronto. A graça perdoa. E parece que aqui na Galácia havia um problema especial, que você começa pela graça, mas vive pela lei. Então, Paulo apresenta a mensagem de retorno à fonte, que é o próprio Deus. Não é uma mensagem ideologizada, não é uma mensagem também reinterpretada por pessoas que julgam estar ensinando a verdade, ou mesmo mestres, falsos mestres, que estariam apresentando o evangelho deturpado com consciência disso. Ele diz: a minha mensagem provém de Deus. E ele diz no verso 11 que o evangelho anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum. Então, meus irmãos, a mensagem que o apóstolo Paulo apresenta é uma mensagem proveniente de Deus. Os seus ouvintes só tinham o Antigo Testamento para conferir, não tinham ainda o Novo Testamento. Talvez a carta de Paulo aos Gálatas seja a primeira carta ou o primeiro livro
do Novo Testamento. Se não é o primeiro, é um dos primeiros livros, talvez rivalizando apenas em data com a carta de Tiago. Então, caberia ao povo examinar a procedência desta mensagem, conferindo, como os bereanos fizeram, com o Antigo Testamento. Nós temos toda a Escritura. É preciso, então, que nós analisemos aquilo que ouvimos e vamos conferir o que ouvimos com as Sagradas Escrituras. E, ao mesmo tempo, quem anuncia o Evangelho não tenha a pretensão de ser inovador, criativo, revolucionário. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser inventores. Nós fomos chamados para reproduzir o Evangelho recebido da parte de Deus por meio da Escritura. Peçamos a Deus, então, que nos dê discernimento claro para entender esta mensagem e transmiti-la com fidelidade. Que Deus ilumine tanto aquele que fala como aquele que ouve, para que possamos ter discernimento, clareza, e isso nos conduza a uma fidelidade bíblica. Amém.